Amores, e aí como vocês estão? Eu estou bem, melhor agora aqui, né, gravando mais uma videoaula para vocês. Então, antes de começar a nossa aula, vamos procurar aquele local bem tranquilo aí na casa de vocês? Encontraram? Ótimo! Agora vamos pegar os nossos materiais. Olhem de quem eu irei precisar, do meu livro de história, do meu lápis e da borracha. Pegaram? Então vamos lá. Vocês irão abrir na página, né, o livro de vocês na página 12, certo? Aonde vocês irão ver a Revolução Agrícola. Então vamos prestar atenção aqui na leitura de Tia Ronede, eu daqui e vocês daí, certo? Vamos lá? A Revolução Agrícola. O período neolítico é marcado pelo domínio de técnicas agrícolas. Os grupos humanos que passaram a praticar a agricultura não precisavam mais se deslocar, tanto em busca de alimentos. Assim, muitos povos adotaram moradias fixas, ou seja, tornaram-se sedentários. Deixaram de sair de um lugar para o outro à procura de alimentos. Então, quando eles passaram, aprenderam a trabalhar com a agricultura, eles não mais se deslocavam de um lugar para o outro, passaram a ser sedentários e não mais nômades, certo? Prestem bastante atenção nisso. Aos poucos, os seres humanos passaram a se organizar em pequenas aldeias. Nelas, podiam se dedicar à agricultura e à criação de animais. Aí ao lado, aqui, olhem, vocês estão vendo essa imagem? É uma foto, de instrumentos utilizados na agricultura há cerca de 6.500 anos atrás. Acervo do Museu de Louvre, Paris, na França, certo? Então, isso daqui eram instrumentos que eles utilizavam há cerca de 6.500 anos. Olha quantos anos atrás, não é isso, meus amores? Então, vamos continuar? Ao mesmo tempo, eles começaram a produzir instrumentos mais fortes e resistentes, como foices, machados e enxadas. Isso possibilitou o aumento na produção de alimentos. Assim, com o tempo, esses grupos humanos desenvolveram novas técnicas agrícolas, como a adubação das terras para o cultivo de plantações, a irrigação do solo e o uso do arado puxado, por animais. O que é arado? Logo abaixo vocês vão ver que tem explicação, o significado. É um instrumento utilizado para arar, remexer ou misturar a terra, certo? Aqui ao lado tem uma imagem, uma pintura rupestre. Eu já falei muito a vocês sobre essas pinturas, E tem dito assim: na pré-história, os seres humanos passaram a domesticar animais, ou seja, a criá-los para uso próprio e para determinadas funções. Acredita-se que o cachorro tenha sido o primeiro animal a ser domesticado. Olha, eu amo cachorro, e vocês? Então a gente já sabe que foi no período neolítico que eles acham que os cachorros já passaram a ser domesticados, que já podiam viver em meio a nós. Então, essa pintura rupestre, cerca de 4.000 anos, que representa a relação entre humanos e cachorro na Tailândia. Vocês estão vendo aqui nessa imagem que tem duas crianças aqui embaixo, brincando com um cachorro. Então, por isso que eles falam que os cachorros já estavam domesticados, porque eles já viviam em meio às pessoas sem ter agressões, sem ser ainda aqueles animais, como é que eu posso falar para vocês, ferozes, já viviam em meio a nós. Na página 13, vocês vão ver a formação das primeiras cidades, aonde tem, com o passar do tempo no período neolítico, muitas aldeias cresceram e se desenvolveram, dando origem às primeiras cidades. Uma das mais antigas de que se tem conhecimento
é Çatal e Ük, localizada na atual Turquia. Baseados em estudos arqueológicos, historiadores, arqueólogos e outros pesquisadores afirmam que ela foi formada há cerca de 9.000 anos. Veja a seguir uma representação da cidade de Çatal e Ük, né? Primeiro tem a entrada, vocês estão vendo aqui, né? Olhem, a entrada, essa partezinha aqui, que diz assim, a entrada de cada moradia era uma abertura no telhado. As moradias eram construídas bem próximas, uma ao lado da outra, por isso não havia espaço para as ruas. Olha que interessante, as pessoas tinham que entrar pelo telhado, era a entrada da casa, por elas serem construídas uma bem próxima da outra. Já nesse outro lado aqui, vamos lá ver o que é que eles estão falando aqui. Muitos habitantes dessa cidade eram grandes artesãos. Eles fabricavam tecidos, cestos, cerâmicas e outros utensílios domésticos. Então quer dizer que desde essa época eles já eram artesãos, né? Já faziam algo para a sobrevivência deles, como cestos, cerâmicas e outros utensílios. Aqui embaixo, olha, certo? Ao redor da cidade eram cultivados diversos produtos, entre eles cereais, como trigo e cevada. Já desse outro lado aqui, que segue a setinha até aqui, diz assim, a criação de animais como bois e ovelhas forneciam aos habitantes das cidades, né, matérias-primas como carne para alimentação e couro para a produção de peças de vestuário. Então vocês perceberam que há cerca de 9.000 anos eles já tinham todas essas técnicas que eram de criar os bois para o seu alimento, as ovelhas para tanto o alimento como também para o vestuário, já plantavam, né, o trigo e a cevada e outros cereais. Só achei muito interessante, eu tenho certeza que vocês também, o modo da entrada da casa deles, né? Mas era uma coisa de 9.000 anos atrás. Vamos continuar? Uma das principais características de uma cidade é que a maioria de seus habitantes não tenham como função a produção de alimentos. Desse modo, as pessoas podiam se dedicar a outras atividades, como artesanato, guerra, religiosidade, administração e governo. Com o passar do tempo, formaram-se diferentes grupos e camadas sociais. Então a gente já vê que desde aquela época já tinha os grupos, as camadas, as divisões, né? Quem era do patamar mais alto, do médio, do baixo, não é isso? Então vamos agora para a página seguinte, a nossa página 14. Vamos lá, aonde tem pratique e aprenda. Vocês irão observar o que ocorreu na página 10, né? Que foi da aula passada que eu dei para vocês, lembram? Para que a gente possa responder aqui a questão, onde diz assim, observe novamente a foto apresentada na página 10. Depois responda as questões a seguir. Lembram dessa imagem aqui que eu expliquei a vocês? Olhem lá na página 10. Então, vamos ver o que é que ele está aqui perguntando a nós? Descreva a cena representada na pintura. O que que vocês, olhando aí essa imagem da página 10, vocês podem dizer que é o quê? Isso, é humanos caçando animais. Não é isso que vocês podem observar aí? Então, a respostinha da letrinha A é o quê? Humanos, né? Humanos caçando animais. Vamos lá novamente olhar novamente a imagem para poder responder a letrinha B. Vamos lá? Na letrinha B, ele diz assim, podemos afirmar que os povos que viviam antes da escrita, prestem bastante atenção,
podemos afirmar que os povos que viviam antes da escrita não tinham história? A gente pode afirmar isso? Não, porque eles tinham história. É tanto que a gente sabia o que era que eles estavam fazendo pelas pinturas rupestres, não é isso? Aí ele diz assim: utilize a imagem da pintura rupestre para justificar sua resposta. Então, a gente pode afirmar, primeira coisa, podemos? Não. Então, nós iremos responder, primeiramente, que não. Nós não podemos dizer que eles não tinham história. E por quê? Porque desde aquela época, mesmo não tendo a escrita, mas eles se comunicavam pelas pinturas rupestres. Não é isso? Então, não. Porque, mesmo não existindo a escrita naquele período, a escrita naquele período, naquela época, naquele período, eles, se comunicavam, deixa eu apagar aqui, se comunicavam através das pinturas rupestres. É tanto que hoje nós podemos saber de muitas coisas que aconteciam devido a esses relatos deixados por eles, dessas figuras rupestres. Então, por esses relatos, é que a gente pode até hoje saber tudo o que acontecia. Porque se eles não tivessem deixado essas pinturas, não existia escrita, e também se não existissem essas pinturas, como nós iríamos saber? Então, eles tinham a história, só que eles não escreviam, mas deixavam em forma de pinturas. E aí os historiadores, os arqueólogos, foram juntando esses registros e assim formando a história, certo? Na segunda questão diz assim: escreva um pequeno texto explicando o que foi a Revolução Agrícola. Utilize as palavras abaixo. Não se esqueça de dar um título ao seu texto. As palavras abaixo que eles deixaram foi o Neolítico, agricultura, plantações, sedentários e arado. Vocês terão aí em casa que colocar um título. Se eu fosse fazer o meu pequeno texto, eu colocaria a mudança do período neolítico, certo? E aí eu iria falar, como eu expliquei aqui para vocês, dessa partezinha vocês conseguem formar um texto utilizando essas palavrinhas aqui. O meu texto que eu fiz, eu coloquei assim: o período neolítico é marcado pela agricultura, que dependendo da agricultura, que depois da agricultura passaram a ser povos sedentários, pois cultivavam as plantações e utilizavam do arado para misturar a terra. Então, eu utilizei todas essas palavrinhas. Por que eu não vou copiar aqui? Porque vocês têm que formar o pequeno texto de vocês, não esquecendo do título, certo? E utilizando essas palavras. Eu já dei a dica aonde vocês irão encontrar para dar imaginação ao texto de vocês. Está bem? Já na página 15, essa atividade também irá para casa, a da questão de número 3, onde diz assim: agora faça um desenho para ilustrar o seu texto. Depois, compare o seu desenho com o dos colegas e conversem sobre as semelhanças e as diferenças entre eles. Então, vocês irão criar o textinho de vocês e aqui vocês irão desenhar o que vocês criaram no texto de vocês.
irão tirar aquela foto e colocar no grupo da escola para poder fazer as comparações, a sua com a dos seus colegas. Está bem assim? Então, meus amores, nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.